Eu não consigo imaginar de que aqueles que estão no reino são pessoas passivas, né? São espectadores, mas todos precisam em Cristo se tornarem discípulos. E quanto discípulos, temos uma responsabilidade de fazer discípulo das nações. Amém? Então, é importante que possamos nos apropriar dessa palavra, uma, para nossa proteção, outra, para que possamos também ensinar, né? E nada como pautar nossa vida por esses princípios, por essas verdades. Se assim, né, andarmos, verdadeiramente seremos discípulos. Como Jesus disse, né, se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Amém? Pronto aí, Wagner? Pode soltar a canção? Vamos lá? Wagner? Confirma se o áudio está indo. Não, não saiu, não. Você teria que compartilhar. Deixa eu ver. Por enquanto, sim. Tu que mandou avisar que ele está ouvindo daqui, que o celular dele está desligado, está descarregado. Tranquilo, tranquilo. Ok, tu. Tá sem áudio. Eu vou soltar o áudio daqui do celular, então. Todos estão ouvindo essa canção? Está ouvindo alto? Está ouvindo alto e claro? Nem eu, nem Lia estamos ouvindo. Ouça o que diz essa canção. Cedo vou te procurar ao amanhecer. Irei me aproximar de você. Para ver sua glória e seu poder. A minha alma anseia por ti. E à sombra das suas asas eu me alegrarei. A minha alma está pegada a ti, porque a tua mão direita me sustentou. Ou a sua mão direita me sustentou. Cedo vou te procurar. Ao amanhecer, irei me aproximar de você. Minha alma anseia por você e tem sede. Para ver a sua glória e o seu poder. Você tem sido a minha ajuda. E à sombra das suas asas, eu me alegrarei. Minha alma está apegada a ti. Porque a tua destra, a tua mão direita, me sustentou. Ou sua mão direita, sua destra, me tem sustentado.
Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Somos gratos, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Somos gratos, Deus, pelo aquilo que o Senhor está fazendo, Deus, em nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor, Deus, possa estar em torno da comunidade profética, ó Deus, como muros, nos guardando, nos protegendo. Que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, no teu aprisco. Que possamos, Senhor, estar aprendendo do Senhor, Pai, sendo forjados pelo teu Espírito, para que possamos, Deus, corresponder com o caráter de Cristo, que possamos andar como Cristo andou, que possamos, Deus, fazer as mesmas obras e maiores até que o Senhor fez em nome de Jesus, Pai. Te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, empoderar cada um dos discípulos dessa casa, Senhor. Fazer, ó Deus, de cada um deles, ó Deus, vasos de honra, dos quais o Senhor, Deus, possa se alegrar, dos quais o Senhor, Deus, possa, ó Deus, ter prazer em nome de Jesus. Que nós, ó Deus, possamos ter, ó Deus, um coração maleável, sensível à tua presença, sensível à tua voz, submissos e obedientes em nome de Jesus. Que o Senhor venha destruir, ó Deus, toda fortaleza, todo conhecimento, toda palavra, todo sentimento que faz resistência ao Senhor, ao teu Espírito, à tua palavra, em nome de Jesus. Quebranta, ó Deus, os nossos corações. Tenha, ó Deus, ele em tuas mãos e inclina para a tua vontade, em nome de Jesus. Que cada um dos discípulos, Senhor, na tua casa, possa, Senhor, dar muitos frutos, em nome de Jesus. Pai, nos instrui, fala conosco, em nome de Jesus. Que o nosso coração, ó Deus, ele venha estar exposto a nós mesmos, a fim de nós reconhecermos quem nós somos diante de Ti. Que possamos, ó Deus, nos despojar de tudo aquilo que não te louva, que não te agrada, de que não te honra, que não testemunha da sua glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tá ligado aí? Sejam bem-vindos todos os outros que já chegaram aí, né? Nós vamos dar início ao nosso tema. Vou compartilhar aqui. Bem, nosso tema hoje é arrependimento e nova vida em Cristo. Arrependimento e nova vida em Cristo. Eu gostaria de iniciar perguntando o que é arrependimento. Será que nós compreendemos, né, o que vem a ser arrependimento? Você pode abrir o áudio aí e declarar o que é arrependimento. O que é que você vê como arrependimento? É uma confissão dos nossos lábios? É um sentimento? É uma atitude? O que é que vem a ser, né, essa palavra arrependimento? Um exemplo é você jogar uma pedra e aí você fala, ai meu Deus, eu joguei uma pedra. Como é que essa pedra volta? Aí você se arrepende. Não tem jeito. Meu Deus do céu, como é que volta? Não volta. Você se arrepende. E não é pouco, às vezes, a depender do que você joga com pedra. Hoje em dia, às vezes, os lábios das pessoas são ferinos, né? É uma palavra de maldição que às vezes as pessoas jogam. E aí você bota na cabeça, meu Deus do céu, como é que isso volta? Como é que eu vou desfazer algo? E muitas vezes tem que ter um arrependimento muito, muito forte, né? Um genuíno para a gente poder... no meu sentimento, né? Uhum. De você poder tentar tirar do seu subconsciente essa dor. É muito difícil, às vezes, o arrependimento, até mesmo da gente, né? Não sei, pode ser Deixa o eu meu tentar, jeito de deixa, pensar também. deixa eu tentar, dentro do que você falou, é o seguinte: o lançar pedra não seria necessariamente o arrependimento, mas o agravo cometido. O arrependimento é
agora que eu lancei, como desfazer isso? Esse um sentimento que corresponde ao arrependimento, esse sentimento, né, de se eu pudesse voltar atrás e não ter cometido aquilo, é verdade. Amém. Vamos ler aqui alguns textos, né, como base para esse tema, tá? Atos 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependei-vos é um imperativo, é uma ordem. E nós vamos ver pela primeira vez no Novo Testamento sendo inaugurada essa palavra pelo João, o primo de Jesus, né? João o Batista. O Batista não é sobrenome dele, mas aquilo que ele fazia, né? O que ele estava fazendo. Por isso que ele foi chamado de o Batista, João o Batista. Ou seja, aquele que está batizando, aquele que batizava. Né? Essa foi a primeira palavra, né, inaugural nos evangelhos, por João, depois por Jesus, depois pelos apóstolos e pela igreja hoje. Né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, por meio do arrependimento, os nossos pecados eles são apagados, né, deixam de existir, né, e vem para nós acalento, paz, refrigério, gozo, né, o sentir a carga ser removida de nós pela presença do Senhor, nosso Deus. Né? Seria o refrigério. O segundo texto que nós vamos ver está ligado à nova vida, que é 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: assim que, se alguém está, né, este estar é permanecer, está ligado como a galha à árvore, o ramo à videira. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, né, as coisas do velho homem, as suas atitudes, as suas transgressões, a sua iniquidade, se tornou passado, já passaram. E eis que agora, né, uma vez que você está em Cristo, tudo se fez novo. Ou seja, você está com a quilometragem zerada para viver o novo. Né? Pecados cancelados, pecados apagados, tudo novo. Amém? O arrependimento, né, e a nova vida são temas centrais da mensagem do Evangelho. E a Bíblia ela ensina que o pecado ele nos separa de Deus. Né? É uma separação eterna. A palavra diz assim, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de sorte que ele encobre o seu rosto, né, de nós, para que não nos ouça. Sabe? Então, essa comunhão, ela foi quebrada lá. Nós vamos ver em Gênesis, na genealogia, quando ela fala, e Adão, filho de Deus. Ó, Adão, filho de Deus. A gente fala de que o homem ele é criatura, né? Mas lá em Gênesis declara de que Adão, filho de Deus, dentro da genealogia, né? Abraão, Moisés, Abraão, né? Ele fala, Adão, filho de Deus. Mas o que foi que aconteceu com essa paternidade? Né? A Bíblia fala de que por causa do pecado o homem ele foi destituído, ele perdeu essa posição junto ao Pai. Né? Ele perdeu essa posição. Daí entrou a morte e a separação eterna. Por isso que, quando nós vamos ver no Novo Testamento, fala da regeneração, que fala de ser gerado uma outra vez. Né? O homem foi gerado por Deus, né? Lá no início, e agora, pelo arrependimento,
pela habitação do Espírito Santo de Deus nele, ele é gerado uma outra vez, né? Então, assim, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, através do arrependimento e da fé em Jesus, nós podemos receber o perdão e sermos transformados em novas criaturas, né? Então, o que é o arrependimento? O arrependimento vem da palavra grego metanoia, né? Alguns já ouviram isso, né? Tinha um cursinho pré-vestibular chamado metanoia, que fala de quê? De uma mudança do modo de pensar, né? Mudança de mente. O homem ele foi corrompido pelo pecado, né? E a partir do momento que ele foi corrompido, toda a sua natureza se tornou má, né? Cometendo coisas que não são agradáveis a Deus, reprováveis diante de Deus, né? O homem mata, o homem rouba, o homem ele é invejoso, ele é orgulhoso, né? Então a mente do homem se tornou uma mente reprovada. E agora requer que essa mente ela seja renovada, né? Então o verdadeiro arrependimento não é apenas sentir remorso. Muitas pessoas, quando cometem algo, e que aí vem aquele sentimento de, poxa, eu não deveria ter feito isso. Porém, isso ainda, o remorso não é o arrependimento. Esse sentimento, né, de dor, de tristeza, que até gera choro, ainda não é o arrependimento. Porque o arrependimento requer outras características além desse sentimento, entende? Então, o arrependimento requer mudanças de atitude. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais, entende? Então, vamos ver aqui alguns textos para fundamentar isso. Mateus 4,17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino é chegado, e para que nos tornemos participantes, é necessário essa mudança de mente, essa mudança de atitude, né? O se arrepender, né? O sentir por ter ofendido a Deus. Sem que haja arrependimento, o homem ele não recebe o perdão de Deus, tá? Porque nós vamos ver adiante. Quando eu me arrependo, eu estou reconhecendo o meu agravo, a minha ofensa, o que eu cometi, né? Então eu vou e eu reconhecendo e confesso o que eu fiz e abandono aquela atitude. Isso é arrependimento. Provérbios 28:13 declara: o que encobre, né, as suas transgressões nunca vai prosperar, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E aqui nós vemos uma coisa: o que é que impede, né, de que o homem possa receber o perdão de Deus? Olhe para esse texto: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual é o empecilho para que o homem possa receber o perdão de Deus? Falta arrependimento genuíno, né? De não transgredir, Uhum. não fazer novamente, né, no caso, né? Que tipo de sentimento levaria o homem a encobrir, esconder, ocultar, né, negar, se justificar, né? Tudo é aqui dentro de encobrir, né? Se justificar, transferir a culpa, foi fulano, né? Não reconhecer, seria o orgulho, né? Muitas pessoas, por causa do seu orgulho, não admitem a sua falha. O seu orgulho é demonstrar fraqueza, é reconhecer que precisa
do outro. Tem gente que se sente pequeno se ele for pedir alguma coisa a Deus, se ele for precisar de Deus. Né? Tem pessoas que negam que Deus possa existir. E isso também em relação ao próximo. Né? O eu admitir a minha falha com o outro é eu demonstrar a minha fraqueza, que eu sou menor do que ele. Então, o orgulho é um empecilho, né, para o arrependimento. Então, enquanto o homem não se arrepende, a culpa dele permanece e não há como ser perdoado. Né? Não há como a pessoa que encobre os seus erros, quando ele não traz à luz, quando ele não confessa, ele fica debaixo de maldição. Ele não consegue prosperar em várias áreas da vida dele, financeiramente, emocionalmente, sabe? Espiritualmente, ele não consegue deslanchar na vida, porque existe um jugo, existe uma cadeia, uma prisão que prende a vida dele em vários setores. Por isso, né, está escrito: o que encobre, né, o que não confessa, o que não abandona, o que não reconhece, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O diabo, ele age por legalidade, Deus, ele age por legalidade, e o que existe é um grande tribunal, onde Deus é juiz, o diabo é o acusador, né? Jesus, ele é o advogado. Porém, pelo fato de nós não podermos ser perdoados naquilo que nós não trazemos à luz, não confessamos, não nos arrependemos, a culpa permanece e o diabo, ele tem pleno direito, ele tem legalidade para agir na vida de alguém, com enfermidade, corroendo as finanças, trazendo dificuldade nos relacionamentos, marido e mulher que não se entende, pais e filhos que não se entendem, as pessoas na vizinhança, sabe? Ele traz uma série de... O inimigo tem brecha para agir legalmente em todas as áreas da vida da pessoa, tá? Porque existe uma legalidade. Lucas 15, 17 a 20, nós vamos ver a história do filho pródigo, e aqui nós vamos ver os passos, né, para o arrependimento. Diz o seguinte: então, caindo em si, disse. Todos sabem que esse filho, ele, antes do pai morrer, ele pede a parte da herança que cabe a ele e vai para uma terra longe, né? Longe da casa, longe do pai, onde ele não tem que prestar satisfação, onde ele não está sendo visto. E ali ele tem uma vida dissoluta, sabe? Ele vive uma vida, sabe, regalada. Mulher, bebida, ao ponto de que ele desperdiça todos os bens dele rapidinho, ao ponto de ficar sem nada. E ele foi parar numa fazenda e foi cuidar de porcos, e ali ele desejava comer da ração dos porcos. E aí, lá, a primeira coisa que aconteceu foi que ele foi ingrato, né, com o pai, e desejou a morte do pai, no sentido de pedir a herança. A herança, ela só é repartida após a morte. Né? Ele pedia antes, ele está desejando a morte do pai. Né? E vai para longe. Ali, né, ele cai em si. O texto diz: então ele caindo em si. Né? Ou seja, o cair em si é o reconhecer a grande bobagem que fez. Esse reconhecimento veio pela dor. Né? Eles caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou me arrumar e vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra ti, contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai, né? E vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
Então, quais são as características que nós vemos aí, né, de um coração arrependido, de alguém que se arrependeu? Primeiro, ele reconhece, ele admite, né, o texto diz que ele caiu em si, ele admite o agravo dele, né, o pecado dele, o erro dele. Segunda coisa que nós tivemos aí, ele toma uma decisão, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele decide abandonar, né, aquele rumo, aquela direção que ele tinha tomado e voltar. Ele diz, voltarei e vou dizer. Ou seja, ele confessa, né? A terceira coisa, primeiro ele reconheceu o agravo, depois ele toma uma decisão, né, em voltar, tomar um caminho contrário àquele. Terceiro, ele confessa, ok? E ele diz que arrumando-se foi. Ele muda de direção. E o ir, né? O filho que havia se perdido, ele agora é restituído, ele vem de volta. Então, a restituição. Então, essas são as características de um arrependimento genuíno. Tá? A pessoa reconhecer o agravo, né? Ela confessa, ela admite e confessa, ela abandona e, no caso de restituição, haver restituição. Né? Esses são os passos. Né? Reconhecimento do pecado. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus, né, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, veja que é mediante a confissão, né, ninguém vai confessar sem que antes não tenha admitido que errou, né, não ter reconhecido antes que errou. Né, aí vem o perdão de Deus. Então, enquanto não houver arrependimento, o pecado permanece, a culpa permanece, o juízo permanece. Porém, ao admitir, podemos experimentar de sermos limpos, de sermos purificados. Amém? Então, esse aqui é uma das características de um verdadeiro arrependimento, o reconhecimento do pecado. Segundo, tristeza genuína pelo erro. 2 Coríntios 7,10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Só Deus pode constranger o nosso coração. Só Deus pode realmente nos levar a um quebrantamento. E a tristeza que é colocada no nosso coração pelo nosso agravo, quando ela é segundo Deus, vai gerar arrependimento e se estabelece a salvação em nossas vidas. E outra coisa diz, a ninguém traz pesar. Muitas pessoas, elas confessam seus pecados, ainda continuam ainda com aquele peso, com aquela carga, com aquela culpa pesando sobre si. Precisamos ter cuidado, porque se você for sincero diante de Deus, se você confessou o seu pecado, se envolveu outras pessoas, você foi até essa pessoa, você pediu perdão, você fez restituição se foi necessário, é importante que você tome posse do que Deus diz. Deus, ele não é mentiroso, para que naquilo que ele diz, ele volte atrás. Dizer, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Não. Em Deus não há variação. Deus, ele é imutável. Essa é uma das características dele, a imutabilidade. Ele não volta atrás naquilo que disse. Então, você não é maior do que Deus para continuar a ficar se condenando naquilo que você confessou, naquilo que você se arrependeu diante de Deus. Você entende isso? Então, tome posse do perdão de Deus e receba paz no seu coração. Porém, a tristeza, segundo o mundo, seria o remorso. Algumas pessoas, elas vão lá, erram, reconhecem que erraram, choram, mas não mudam naquilo que transgrediram, naquilo que pecaram, naquilo que ela não muda. E aí nós temos dois exemplos na Bíblia, Pedro e Judas.
Judas negou Jesus por 3 vezes. Não sei quem ele é, não conheço, não andei com ele. Né? E Judas vai lá e vende o mestre por 30 moedas de prata. Aí nós vemos... E olha que Pedro, ao cair em si, ele também vai chorar amargamente e ele vai voltar a fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo antes de conhecer a Jesus. Né? Ele volta à pescaria, volta à vida dele anterior. E o Senhor vai resgatar ele de novo lá. Né? E ao resgatar ele, ele vai... As 3 vezes que ele diz que ele negou Jesus, ele é levado a 3 vezes falar de que ama o Senhor. Né? Muito embora foi em nível diferente, mas no final ele vai dizer, ágapo, né? Eu o amo. Então, esse arrependimento foi para a salvação. Porém, Judas, né? Ele se perdeu. Né? Ele se precipitou. Né? E alguns dizem que ele cometeu suicídio, né? Porque não houve no coração dele lugar de arrependimento. Então, Judas se perdeu. Né? Então, aí estão as 2 coisas, né? De um remorso, né? Ele sentiu tristeza, sentiu angústia, chorou, porém, não houve ele não buscou o Senhor. Né? Ele não foi lá, não se arrependeu, né? Não buscou Jesus, mas antes perdeu a vida. Né? Terceiro, mudança de atitude. O arrependimento requer de que você não seja mais aquela pessoa. Né? Não seja mais o escravo do pecado, para uma outra vez voltar a ter as mesmas práticas, mentir, roubar, se prostituir. Não. Efésios 4, de 22 a 24, diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, quem era você? Né? Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o seu perdão, como foste assim na cruz morrer em meu lugar. Né? Então, quem eu era? Quem era você? Estou dizendo, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, ensinados, né, a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos, né, enganosos. E a se deixar renovar no espírito do entendimento. Né? O entendimento fala de mente, renovação da mente. Se renovar o seu entendimento. E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, fala de nos revestir de Cristo. Né? Nos revestir de Cristo é você ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, amor. Né? Isso precisa estar fluindo através das nossas vidas. A paciência, tudo isso, cada um, não é você ter um ou outro, né? Mas ainda que esteja em evidência um ou outro, você deve orar, você deve buscar para que todos se manifestem. Né? Possamos manifestar nossas vidas frutos de justiça, de retidão, né? Que procedem da verdade, não do engano, da mentira, né? Não segundo a velha natureza. Amém? Então, pela verdade, nós precisamos nos curar, nos libertar. Muitos de nós ainda fazemos leitura do mundo segundo as nossas feridas, segundo o engano, segundo a mentira imprimida em nossa alma, dos nossos traumas. E nós precisamos receber cura, permitindo de que a verdade ela venha a ser implantada em nós. Que possamos acolher a verdade e lançar fora o engano. A mentira, ninguém me ama, ninguém presta atenção em mim, ninguém se importa comigo, sabe? Tá todo mundo me olhando de cara feia, tá todo mundo falando mal de mim. Gente, joga essa lixeira, essa tralha toda fora e se preencha com a verdade. Você é filho amado de Deus. Existe algo mais poderoso do que isso, né? Você é aceito diante de Deus. O Senhor verteu o seu sangue precioso na cruz
por amor a você, você é precioso. Você é o sacerdote, sacerdotisa real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus. Então, essa é a forma que Deus te vê, ainda que nesse presente momento você não esteja nessa plenitude de como Deus te vê lá, porque Deus é atemporal, o passado, presente e futuro não existe para Deus, tudo né? Tudo está presente. Então, ele está te vendo lá, o resgatado, o restaurado. A Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifique no corpo, na alma e espírito. Ou seja, ele está trabalhando em nossas vidas, nos santificando para que nós venhamos estar plenamente preparado para a vinda do Senhor. Então, se entregue a todos os recursos que Deus tem colocado disponíveis para que possamos corresponder com o que Ele está fazendo em nossa vida, De que eu e você sejamos como o seu primogênito, que é Jesus Cristo. Amém? Então, se deixe renovar no espírito de entendimento, e se revista da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Amém? O que significa a nova vida em Cristo? O que é que significa essa nova vida? Vamos ver aqui. João 3:3, Jesus, Nicodemos tem um encontro com Jesus, e Jesus vai declarar para Nicodemos o seguinte: na verdade, ele está sendo enfático, e se ele está repetindo, é algo que é importante. Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí nós vamos ver que aquele sacerdote, ele não entendeu o que Jesus quis dizer. Ele disse: pode, porventura, alguém já velho voltar ao ventre da mãe para nascer de novo? Aí Jesus vai dizer: o que é da carne é carne. O que você está falando é um processo natural, da carne, da matéria. Mas ele fala: aquele que não é nascido da água, e do Espírito, aquele que não é nascido da água e do Espírito, esse não pode ver o reino de Deus, esse não pode entrar no reino de Deus. Então, todo mundo precisa passar pelo novo nascimento, e o novo nascimento vem através desse processo de arrependimento, tá? E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus, você creu, confiou nele, e aí o Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E veremos, eu e meu Pai, e vamos fazer nele morada. Ou seja, Deus passa a habitar em nós por meio do seu Espírito. A partir desse momento se dá a regeneração, se dá um novo nascimento, fazendo de nós novas criaturas geradas segundo a vontade de Deus. Amém? Então, sem esse novo nascimento, ninguém pode nem ver e nem entrar no reino dos céus. E esse novo assim como para que alguém nasça de novo requer um óvulo, e o espermatozoide, para que haja fecundação, esse nascimento espiritual também requer esses dois elementos, que é o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Quando esses se unem com a nossa fé, Deus passa a habitar dentro de nós e nos tornamos nova criatura. E a Bíblia vai dizer: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que agora tudo se faz novo. Amém? Romanos 6:4 diz: fomos, pois, sepultados. Ou seja, aquele velho homem virou defunto, e foi enterrado. Não permita que ele ressuscite, não permita que ele se levante com ira, com discórdia, com contendas, com partidarismo, com mentira, com roubo, com engano, com prostituição. Ele foi sepultado pelo batismo na morte, quando você morreu, quando nós cremos em Jesus, nós morremos para nós mesmos, morremos para o mundo e nascemos para Deus.
para que agora, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós precisamos andar em novidade de vida. Tudo precisa ser novo, sabe? A nossa linguagem precisa ser nova. O nosso modo de olhar precisa ser diferente. O nosso modo de sentir precisa ser diferente. Precisa ser não mais segundo o engano e a mentira que habitava dentro de nós, de que você é falso, que você é mentiroso, que você é ladrão, que você é piriguete, que você é... Essas coisas, né? Seu burro, seu isso, tantas coisas que a nossa alma foi impregnada. Quantos traumas, né? E esse engano todo nos faz nos ver pequeno ou poderoso demais, né? Alguns, hoje, por exemplo, na nação nós vemos pessoas que se acham tão poderosas como Hitler, Napoleão. No presente século nós temos alguns que se acham tão poderosos que estão esmagando pessoas por causa do seu ego, né? Isso é por causa da mentira dentro dele, né? Então, que possamos viver segundo esse novo Espírito, né? Segundo o Espírito que está em nós, que foi regenerado por causa da palavra, por causa da habitação do Espírito de Deus em nós. Então, andemos em novidade de vida. Vamos vigiar, vamos estar sensíveis a alguma coisa que possa acontecer. Porque enquanto nós estivermos neste corpo, o pecado ele vai acontecer. Mas não mais como antes, que nós tínhamos prazer no que fazíamos e éramos indiferentes, todo mundo faz, né? É natural, é normal. Essa era a forma com que nós encarávamos o nosso pecado. Ele era intencional, né? Planejado, proposital. Agora, ele pode acontecer, mas como um acidente. Alguém premedita um acidente, né? O acidente você faz intencionalmente, né? Porque você quer? Não, né? Essa nova natureza que foi implantada em você, ela se inclina para as coisas de Deus. E essa é uma condição daqueles que são de Deus. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus, ele se inclina para as coisas de Deus, busca as coisas lá do alto. Mas aquele que permite de que a natureza carnal reine, ele se inclina para a morte e para a inimizade com Deus. De que aquele que tem o Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Então nós precisamos estar vigiando, né, nos policiando, sempre nos apegando ao que a palavra de Deus diz acerca daquilo que eu iria dizer, mas por causa da palavra de Deus eu não vou dizer. Daquilo que eu iria fazer, mas por causa da palavra de Deus eu não vou fazer. Por causa daquele sentimento, mas que por causa da palavra de Deus eu posso discernir de que esse sentimento ele não é verdadeiro, ele é enganoso e por isso eu rejeito ele. Você entende isso? Andemos em novidade de vida. Amém? Você toma posse dessa nova natureza? Você busca se sensibilizar, né? Ou seja, perceber essa natureza em você e permitir que ela reine, né? De que ela dirija a sua vida, de que ela governe a sua vida. Porque a da velha é fácil estarmos conscientes dela e permitir que ela se manifeste, né? E a Bíblia fala de que nós convivemos com essas duas naturezas, né? Uma se opondo à outra, para que você não faça a vontade de Deus. Ou seja, muito embora uma está se opondo à outra, mas você é que tem o poder de decidir quem vai governar a sua vida, né? Quem é que vai estar se manifestando através da sua vida. E você é responsável por isso. Então, você tem que dar ordem para a sua alma. A alma se submeta, né, à vontade do Senhor. Então, quem você mais alimentar é que vai governar a sua vida. E nós estamos expostos a esse mundo, né, que o tempo todo nós somos ministrados por ele, né, pelas canções. Você não tem como impedir, andando pela rua, certos ambientes que você entra, você não tem como impedir de que aquela música entre pelo seu ouvido.
né? Mas você precisa vigiar para que ela não alcance seu coração, de que aquelas palavras, aquela melodia possa te corromper e você comece a pensar e agir de acordo com aquela canção, de acordo com aquele pensamento, né? Tem pessoas que impregnam a sua mente com aquilo que as novelas trazem, e aí vão pensar de acordo com que os princípios, né, que elas trazem, com as falas, com os sentimentos, e isso alimentando o quê? A carne, a velha natureza, entende? Então tem alguns ambientes que nós não podemos mais frequentar, tem lugares que nós não podemos mais estar andando, porque você vai estar dando um tiro no pé, você vai estar aumentando o nível de batalha. Então, tem algumas coisas que você precisa abrir mão. E no Salmo 1, o Senhor já vem logo descartando algumas coisas ali, ó. Não andar no conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores, não andar na roda dos escarnecedores, e por aí vai, entende? Então, nós precisamos andar em novidade de vida, né? Como diz Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A forma de Cristo viver em nós e através de nós é observando o que a palavra de Deus diz. É impregnando a nossa mente com os princípios da palavra, para que eu agora venha pensar de acordo com a palavra, né? A minha mudança da forma de pensar vai me levar a sentir e agir de modo diferente. Entende? Então, eu tenho que manter a minha carne na cruz, renunciando ela, né? Obrigando ela a obedecer e permitir de que Cristo reine, Cristo viva através de mim, né? Impregnando a minha mente com a palavra, estando em comunhão com o Senhor através da oração, sabe? Vivendo uma vida santa, pura. É tudo isso que nós precisamos, né? Dia a dia. Então, o que é que significa arrepender-se? Já que você ouviu bastante, você agora devolve aí. O que é que você pode me dizer aí? Fora Wagner, que já respondeu aí, quem se habilita aí? Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, eu não tô entendendo o que está acontecendo aí. Vai ficar para eu responder? Eu ia responder. Mudança de comportamento, a Rafaela falou isso, mudança de comportamento. Eu preciso mudar, né, as minhas atitudes, não mais cometer as mesmas. Mudança de mente. Mudança no modo de pensar. Lembre-se de que o meu modo de pensar anterior é o que me fazia andar errado. O engano e a mentira que reinava aqui é que me fazia, né, eu tenho que pegar todas, eu tenho que tomar todas, né, e por aí vai. O engano, então eu tenho que mudar o meu modo de pensar, tenho que santificar a minha mente, né? Então, essa reprogramação vai me levar a ter atitudes santas, justa, leal, né? Considerando Deus em tudo aquilo que eu falo, penso, né? Faço, eu vou considerar sempre Deus. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e qual é o resultado disso? Ser perfeito. Né? Ser endireitado no modo que andava. Então, mudança de atitude, mudança de mente, né? Mudança de direção, ok? Isso é arrependimento, né? Dar as costas para o pecado e caminhar para Deus, ok? Então, tá aí, né? Mudança de mente, de atitude, deixando o pecado e voltando-se para Deus. E o que é que significa arrepender-se? Desculpe, eu voltei a pergunta. Por que o arrependimento ele é essencial, ele é vital, né, para a salvação? Quem pode dizer? Quem pode dizer e quem pode ajudar nas respostas, fique à vontade, é a sua vez.
Porque o arrependimento, ele é essencial para a salvação. Aqui é o lugar de errar, e aqui ninguém precisa ter medo nem vergonha por ter errado ao responder. Vamos lá? Que é isso, gente? O arrependimento, pastor, vem para a mudança de vida, né? Eu acredito que seja assim, para a gente dizer que realmente está arrependido, a gente tem que mudar também. Uhum. Ok, vamos ver aqui. Porque sem arrependimento, nós continuamos separados de Deus. Sem arrependimento, a culpa permanece, né? Eu não vou me desvencilhar, não tem como receber o perdão. Então, a salvação, ela envolve não apenas crer, mas também abandonar o pecado, né? Ok. Vamos lá. Então, como diz, né, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, sem arrependimento não há cancelamento de pecado. Sem arrependimento, a culpa ainda pesa sobre a pessoa. Porque a justificação vem quando nós reconhecemos, admitimos, aí o Senhor vem e nos perdoa, Ele apaga. Ou seja, vem os tempos de refrigério pela presença de Deus. Antes estávamos separados por causa do nosso pecado, mas agora nós somos reconciliados. Né? Porque o arrependimento é repetição. Como a nova vida, né, em Cristo transforma uma pessoa. Você recebeu agora a nova vida, né? Você creu em Jesus, a nova vida foi implantada em você. E como a nova vida em Cristo transforma uma pessoa. Se Ana Carla está falando baixo. Pode falar mais perto do microfone. Oh, silenciou? Como é que a nova vida transforma uma pessoa? Você recebeu a nova vida. Só que essa nova vida, ela pode estar amordaçada dentro de você. Lembre-se de que você é que está no comando. É você que decide. Abandonando o passado, né? Vamos lá. Com a transformação de atos do passado. Pronto. A nova vida, ela nos faz deixar a velha natureza pecaminosa. Né? Porque a nova vida, ela quer as coisas de Deus, ela busca as coisas lá do alto. Né? Ela busca viver de conformidade com os princípios de Deus. Essa é a nova natureza. Né? Essa é a essência dela. Agora, lembre-se de que quem decide é você, alimentando-a ou deixando de alimentar essa nova vida, essa nova natureza. Em relação à velha, alimentando ou matando ela de fome, não deixando passar nem migalhas para ela. Né? Lembre-se de que um exemplo de passar migalha, as más conversações, as conversações ruins, corrompem. Então, não tem que passar migalhas, nada. Né? Eu costumo dizer de que a velha natureza ela é bem sutil. Pessoas que têm diabetes, pressão alta, quando começa a passar mal, vem aquele desmaio, aquela sensação de desmaio, mas basta botar uma balinha ou um pouquinho de sal, um pouquinho só, reanima. Assim é a velha natureza. Então você tem que matar ela. Né? Por isso você precisa mergulhar em Deus, você precisa se inundar de Deus. Né? Como podemos saber se realmente nascemos de novo? E aí? Você nasceu de novo ou não nasceu de novo? E aí? Você é de Deus ou não é de Deus? Porque somente os que nasceram de novo são de Deus. Como saber que você nasceu de novo? Alguém se aventura, hein? Se houver a transformação, essa é uma evidência. Né? Eu não sou mais o mesmo. Eu não tenho mais prazer
não tenho mais vontade por aquilo. Né? Há uma transformação, né, no nosso caráter, uma mudança nos nossos desejos, uma obediência à palavra de Deus. Né? O estar sempre se arrependendo, né, Rafaela falou. Então, se há transformação no nosso caráter, e aí você nota alguma diferença? As pessoas que estão ao seu redor notaram as mudanças em você ou você é o mesmo? Se você que era barraqueiro continua sendo o mesmo barraqueiro em casa, sinal de que não houve mudança, se é assim. Né? Mas se a nova natureza está em você, você precisa dar outros passos em relação ao sentimento que brota no seu coração quando você, que era barraqueiro, hoje você continua fazendo barraco. Você precisa ir lá até aquelas pessoas e dizer, me perdoe. Se envergonhar de continuar sendo barraqueiro, dizer lá, me perdoe, e procurar resolver isso, né? Abandonar essa atitude. Então, se há transformação, haverá mudanças, ok? A palavra diz que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Então, é o que nós precisamos a cada dia buscar, né? Sermos parecidos com Jesus. Quais são os primeiros passos para viver essa nova vida? Né? Eu criei em Jesus, eu recebi a Jesus. Quais são os passos que eu preciso dar no dia a dia para que essa nova vida ela se manifeste, ela seja alimentada? Então, buscar comunhão com Deus em oração, e leitura da Bíblia. Não podemos continuar a ser negligente. Deus tem repetidas vezes nos falado de que nós precisamos estar meditando na palavra, precisamos estar mais em comunhão com Ele através da oração. É através desses encontros diários com Deus que nós somos transformados. É através desses encontros diários com Deus que nós estamos alcançando libertação, cura, restauração. Entende? O nosso quarto, ele precisa ser o lugar do encontro com Deus. Nós vamos ter tempo com Deus para sairmos dali transformados, queridos. As coisas não vão acontecer num passe de mágica, mas requer o de todos os dias se banhar nas águas, sabe? Pense aí de que o ir a Deus é como se fosse tomar banho todo dia. Pense aí, se você não andar tomando banho, qual será a situação? Né? Então, precisamos ir todos os dias. Né? Todos os dias nós temos necessidade de tomar banho. Todos os dias nós temos necessidade de nos alimentar. Então, nós precisamos orar. A oração move os céus a nosso favor. A oração nos torna mais sensíveis e íntimos de Deus. Sabe? A oração leva-nos a nos derreter diante de Deus, no sentido de ter o nosso coração quebrantado, sensível, de sorte que, se você tropeçar, seria como você colocar o dedo na tomada, seria como você colocar a mão no fogo, sabe? Você vai querer voltar a botar o dedo na tomada? Você vai querer voltar a colocar a mão no fogo? Não, por quê? Porque dói, porque machuca, te dói. Antes não doía, antes você era insensível a isso. Tanto fazia, muito pelo contrário, você tinha prazer nisso, mas agora dói, gera vergonha, gera constrangimento, gera tristeza no coração. Mas o que vai tornar você sensível dessa forma é o seu relacionamento íntimo com Deus, diário com Deus. Vai deixar você sensível. A leitura da palavra, ela vai transformar a sua mente, dentre tantas outras coisas. Quem está falando? Abandonar, os hábitos pecaminosos. Esses são os passos que nós precisamos dar, sabe? Existem coisas em nossas vidas que não cabe mais. Não cabe nós mais estarmos envolvidos com essas coisas, cometendo elas. Precisamos deixar. Talvez alguns tenham dificuldade, se sintam ainda como cativos, presos. Você precisa se unir a alguém, para que você seja ajudado nisso, sabe? Você precisa buscar os seus pastores, os seus líderes, para que esteja ali junto com você,
para que juntos possam orar, juntos possam ministrar especificamente naquela área, possa jejuar por isso, até que alcance a libertação, até que esse jugo seja despedaçado, entende? Então, tem pessoas que acabam desanimando, desistindo, porque chegam à conclusão de que não tem jeito para... Não. É que você não utilizou os recursos que estão disponíveis para que você seja livre dessa cadeia, dessa prisão, entende? Participar da comunhão com os cristãos. Hoje nós vivemos muito na superficialidade dessa palavra koinonia, comunhão. Vivemos na superficialidade. Que comunhão você tem com os demais membros da igreja? Você pode dizer que você tem comunhão com os seus irmãos na igreja? Quando o único momento que você está com ele é só lá na igreja, no culto, no passar ali um pelo outro, ou sentar junto ali, um do lado do outro. E quando que a comunhão ela é necessária? Um ouvir o outro, um ministrar a necessidade do outro, um abrir o coração com o outro. Isso traz cura, traz libertação. Como a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar por causa dessa importância de estar um ministrando o outro, um cuidando do outro, um animando o outro, né? Ajudando-se mutuamente para que haja perseverança, né? Visitando e auxiliando nas suas necessidades, cooperando uns com os outros. Isso é estar em comunhão, né, com outros cristãos. Diferente disso, não é comunhão. A gente se vê lá, sei lá, não sei. Alguém pode classificar o que é que acontece ali, naquele passar um pelo outro ali, oi, shalom, Deus, Pai do Senhor. Não sei como é que eu posso descrever isso. Mas não é comunhão. Né? Comunhão é comungar de coisas, é sentar e comer junto, é chorar junto, é aconselhar-se mutuamente, entende? Então, tudo isso é colaborar com essa nova natureza. Amém? Em Atos 2:49 diz que eles perseveravam na doutrina, estavam juntos, compartilhando do ensino, vivendo o ensino, na comunhão, estavam juntos, fazendo coisas comuns diariamente ali, no partir do pão, nas orações. Então, estavam ali. Essa era a vida da igreja, onde Deus manifestava a glória dele, e por isso havia muitos sinais e prodígios por parte dos apóstolos. Então, como aplicar esse tema às nossas vidas? Como viver a nova vida em Cristo diariamente? Renovando a mente, Romanos 12:2, onde Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Sacrifício é você morrer para si mesmo, é você renunciar, abrir mão das suas vontades que não vão agradar a Deus, apresentar o seu corpo como sacrifício, que é uma atitude racional. Então, nós podemos estar nesse processo de renovar de mente, meditando na palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, buscando a vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então, precisamos ser puros, santos, praticando o amor. O amor ele não pode ser fingido, o amor ele não pode ser de lábios, mas ele precisa ser de verdade. Se nós amamos, nós não vamos falar mal uns dos outros, mas vamos cuidar uns dos outros. Ao ver a debilidade de alguém, nós precisamos ir lá, estender a mão para essa pessoa, buscar ajudar essa pessoa, aconselhar essa pessoa. Se a minha presença ela é insuficiente para que aquela pessoa possa ouvir, possa se endireitar, eu vou com mais um, eu levo essa pessoa ao pastor. Ou seja, vamos tentar recuperar, salvar, e não ser um instrumento, no ato de misericórdia, entre aspas, dando golpe fatal para que morra logo, entende?
precisamos ter cuidado, né? Não ouvi, Vânia? Não, tá falando por lá, né? Então, nós precisamos praticar o amor, né? O amor, ele precisa ser aberto, né? E não encoberto. E servir juntos, servindo a Deus, né? Como diz lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Nós precisamos servir a Deus, né? Com as nossas vidas, com os nossos bens. Precisamos servir a Deus, sermos úteis para a expansão do reino, né? É o que vai dar sentido à nossa vida. Fora isso, nós vamos estar correndo atrás do vento. Vamos estar correndo atrás de bens materiais, de coisas, e vamos alcançar, mas não vamos estar satisfeitos com isso. Não vai preencher a nossa necessidade, é o nosso vazio. Nós somos satisfeitos, somos completos em Deus e vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, concluindo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, né? Não é mais Cefas, você não seja mais Cefas, né? Um vacilão, mas seja Petros, firme, né? Rocha, seja pedra, quer dizer, seja pedra, seja firme, né? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, se ainda existe áreas na sua vida que precisam ser entregues a Jesus, então leve ao altar. Se arrependa disso. Senhor, eu ainda sou assim, né? E decida hoje tomar essa decisão e viver um novo rumo, né? Viver em vitória, vitória sobre a carne, vitória sobre o mundo, vitória sobre o diabo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você nessa hora. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Você recebe Amém. a palavra? Eu espero que Amém. Amém, amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Espero que você Amém. seja Amém, pastor. Amém. edificado por ela, né? Saiba de que Deus, ele não desiste de você, né? Se alguém se perdeu, não é porque Deus desistiu dessa pessoa, foi porque ela abriu mão de Deus, né? Foi porque ela desistiu de não continuar a crer para a mudança, crer para a transformação, crer para viver os milagres e ser o milagre de Deus para a vida de tantos e tantos e tantos outros. Deus quer te levantar nessa terra, né, para ser instrumento de honra, glórias e louvores ao nome dele. Tá? Viva para honrar a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te dou graça, Senhor, por cada um dos seus filhos que está aqui reunido nessa hora, Pai. Que sabemos, ó Deus, a luta que se trava, ó Deus, no interior de cada um, Pai. Deus, todos têm, ó Deus, o desejo de poder, ó Deus, glorificar o teu nome naquilo que fazem, naquilo que pensam, naquilo que são. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa empoderar cada um dos seus filhos, Pai. Ó Deus, a obterem vitória sobre a natureza carnal, sobre o mundo com as suas sutilezas, as suas bandejas, os seus convites, as suas atrações. Pai, dá vitória em nome de Jesus. Deus, dá vitória sobre, ó Deus, Satanás e todos os seus ataques, os seus levantes, os seus enganos. Pai, em nome de Jesus, Pai, leva os seus filhos, ó Deus, a viverem novidade de vida. Torna, Senhor, eles sensíveis, ó Deus, à nova natureza que foi implantada em cada um quando creram no Senhor, quando receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Não permita, Senhor, que eles vão ser vencidos, nem sejam levados, ó Deus, ao cansaço pelo pecado, pelo tentador, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa fluir, o teu rio de vida possa fluir através de cada um deles, trazendo, ó Deus, santificação para a vida deles. E, ó Deus, tocando outras vidas através deles, em nome de Jesus. A ti, Senhor, seja a honra, a glória, o louvor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Tá? Amém. 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 Possa viver em vitória em nome de Jesus. Amém, amém, pastor. Amém. Você é precioso. Amém. Amém. Amém.
Shalom. Shalom, fica com Deus. Amém. Boa noite, shalom. 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 Shalom, Jane. Boa noite, meu Shalom, pastor. pastor. Shalom. Shalom, meu pastor. Shalom. Shalom, pastor. Shalom. Amém.